Bem, gente, como já demos aí uns 5 minutos de tolerância, a aula também fica devidamente gravada, né? Então, agradecendo os que estão aqui, prestigiando, né? Quem chega sempre no horário. Vamos começar, né, a aula de hoje, a segunda aula da litigância climática trabalhista. Então, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês e poder estudar esse tema tão relevante. Antes de começar a aula, a ESA costuma sempre reforçar para vocês clicarem aí no link que está no chat para terem a presença, né, e para fins de certificado e outras questões no futuro. Bem, então indo agora para a nossa matéria, né? Então, começamos ontem, fizemos uma introdução teórica toda à questão climática e trabalhista, né? Procurando fazer as devidas interfaces entre as duas, né? E até reforçando aquilo que eu disse ontem, ou seja, mais do que pensar em um direito autônomo aqui, a ideia é muito mais trazer uma perspectiva ambiental para a esfera trabalhista, para o meio ambiente do trabalho, né? Para trazer a sua plena indivisibilidade, a sua democracia, a soberania e várias outras questões da maior relevância. Nós paramos aqui na parte em que íamos abordar de uma forma mais profunda a questão da diversidade, da pluralidade, da soberania, da democracia ambiental, começando aí pela lógica da autodeterminação, né? Então, o direito ambiental é um direito com forte componente cultural, com forte componente político e democrático, né? Ou seja, a gente deve romper com aquela visão do direito ambiental mais tecnocrático, imposto de cima para baixo, né? Muito técnico, muito científico, e que acaba afastando exatamente as pessoas que mais precisam de proteção ambiental. Então, falando um pouquinho aqui da autodeterminação, é interessante destacar primeiro, né, a questão dos povos indígenas, dos povos, comunidades tradicionais, originários, né, que são aqueles grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem suas formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral, econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição. Então, o que há pouco tempo atrás era considerado um selvagem, né, um incivilizado, hoje, de certa forma, é um parâmetro para o direito ambiental, né, para a liberdade, para a democracia e para a autodeterminação. Porque é exatamente o modelo cultural, o modelo político, o modelo de exploração econômica que nós vivemos há séculos, ou talvez até há milênios, né, como nós falamos, é exatamente esse modelo que causou a maior parte da perda da biodiversidade do planeta e da destruição ambiental. E são exatamente esses povos que são considerados incivilizados ou selvagens que conseguiram manter o equilíbrio não só das suas comunidades, mas, de certa forma, até de todo o planeta. Então, nós temos que encarar que não existe uma racionalidade única, né, que possa se impor. O direito ambiental tem que incorporar racionalidades, né? Até ontem eu falei para vocês, né, a importância de pensar no plural, né? Inclusive quando falamos da diferença de vulnerabilidade e vulnerabilidades. Então, aqui, mais do que a diversidade, temos que falar de diversidades, né? Então, não poderíamos deixar de reforçar esse ponto. Inclusive, na aula da próxima terça, vocês terão a professora Silvana, né, que vai entrar com maior intensidade nessa parte, né? Então, eu vou abordar algumas coisas mais específicas e ela, com certeza, vai abordar isso muito mais com vocês, do racismo, da discriminação ambiental, da questão constitucional correlata a isso, né? Outro exemplo interessante é a definição da lei do Estado de São Paulo do que é uma população tradicional, do que são povos tradicionais. Ou seja, são aqueles que vivem em estreita relação com o ambiente natural
e que dependem dos recursos naturais para a sua reprodução sociocultural, por meio de atividades de baixo impacto ambiental, né? Então, aqui você tem uma integração maior com o meio ambiente e o que chama atenção, inclusive, para o fator que gera muita destruição e distanciamento da proteção do meio ambiente é exatamente a distância. Porque a gente vê como algo longe, algo que está lá distante, a sei lá quantos quilômetros, né? A gente não vê como uma coisa, por exemplo, dentro da cidade. Até o meio rural hoje é difícil de identificar. Então, nesse contexto, né, é bem interessante ver por que também é um povo vulnerável, como nós falamos na própria aula, porque para ele, aquilo ali, por exemplo, não é só uma terra, não é só uma fonte de recurso, é a identidade cultural, é a identidade social dele e é até mesmo a identidade econômica, né? Como nós chamamos, esses povos também têm a sua forma própria de economia, né? Não existe um modelo jurídico único de economia. Então, é interessante ter essa visão e trazer um pouco isso para o direito do trabalho também, que muitas das vezes se contenta com uma forma de trabalho regida exclusivamente pela CLT, quando existem outras formas de trabalho. E, inclusive, os povos indígenas, na sua proteção, né, a Convenção da OIT, que é a Convenção 169, ela fala claramente que são 3 elementos relacionados: terra, trabalho e cultura, né? Então, as 3 coisas são pensadas juntas, né? Junto com essa questão dos povos originários, temos comunidades tradicionais, temos quilombolas, né? Então, são outras formas de organização do trabalho, né, que trazem um direito cultural de autodeterminação para garantir o meio ambiente, né? Então, temos que pensar o trabalho, né, a atividade do trabalho, de uma forma mais rica do que apenas restrita à questão da relação de emprego do artigo 2º e do artigo 3º da CLT, né? Então, essa questão da diversidade, da pluralidade, da soberania e da democracia ambiental se coloca aqui num sentido pleno, né? Então, é importante ter essa visão. E isso é interessante porque, pela nossa CLT, nós temos uma visão sempre do trabalhador como subordinado. Então, o trabalhador protegido é o trabalhador subordinado. Por um lado, isso é correto, porque realmente o trabalho subordinado é uma realidade muito forte nas economias capitalistas. Mas, por outro, isso deixa de fomentar uma ação que é a busca do trabalhador pela sua liberdade, pela sua autodeterminação, pela sua resistência. Então, esse espaço democrático, de afirmação democrática, que é um direito cultural, também tem que ser mais reconhecido no direito do trabalho. E no meio ambiente do trabalho, que aí está ligado à questão climática, né, como tantos reforçamos na última aula, isso se realiza, por exemplo, no chamado direito de resistência do trabalhador em face do trabalho em condições de risco. Esse direito é previsto na Convenção 155 da OIT, né? Então, quem estiver acompanhando aí pelo slide, está até aí a menção no slide 56, e em termos de legislação estadual, eu cito a previsão também disso na Constituição do Estado de São Paulo. Esse direito de resistência é vital. Por quê? Porque a partir dele, né, você realiza uma espécie até mesmo de autotutela, de afirmação, de resistência, de poder do trabalhador, né, para que ele possa resistir a um trabalho em condições inseguras que coloquem em risco a sua integridade física, a sua saúde ou até mesmo a sua vida, né? Então, temos que legitimar essa ação direta do trabalhador, seja individual, mas principalmente também coletiva, né? Através dos seus sindicatos, associações, movimentos coletivos, né? Então, isso é muito importante para o fortalecimento da cidadania, porque quando você não tem isso, fica uma coisa que é um trabalhador muito dependente ou da empresa, então ele vai aceitar tudo que a empresa diz, ou ele fica permanentemente dependendo do Estado, que tem o seu valor e a sua importância, as instituições do Estado devem agir, mas também não vão conseguir agir em várias situações,
né? E o próprio Estado, muitas das vezes, pode estar até comprometido com empresas, né? Como é muito comum numa ordem capitalista. Então, essa visão de um direito de resistência, o direito de recusa do trabalhador em condições inseguras, é vital para a nossa democracia. E se faz um paralelo, inclusive, aqui ao direito de greve, né, que é um direito fundamental também previsto na nossa Constituição. Só que aqui é, de certa forma, diferente também do direito de greve. Embora genericamente ambos sejam uma espécie de direito de resistência, mas aqui é mais amplo. Por quê? Porque quando você busca, principalmente na legislação trabalhista brasileira, o direito de greve, ele é bem restrito, né? Embora pelo artigo 9º da Constituição ele seja amplo, mas a regulamentação desse direito, pela Lei 7783 de 1989, né, está bem longe do ideal, porque coloca vários requisitos formais, muitas das vezes de difícil cumprimento pelo sindicato, quando, na minha opinião, deveria ser mais simples, né? Tipo, olha, greve não pode ter violência, né, contra outras pessoas, contra coisas, mas tirando isso, é um movimento coletivo de resistência do trabalhador e não pode ser restringido. É claro que essa lei, de certa forma, ela não deixa de ser um avanço, porque a lei que existia antes dela praticamente proibia greve. Então, aqui nós temos uma liberdade mais condicionada, mas mesmo assim, já temos um momento que exigiria-se, né, um fortalecimento maior da liberdade do direito de exigir diretamente pelo próprio trabalhador. Agora, nesse direito de resistência, é interessante, né, indo agora de novo para a questão ambiental, porque não tem essas limitações da greve. E nem teria como, porque como é que você vai fazer? Já imaginaram? Ah, você vai trabalhar aqui a céu aberto, carregando peso, aqui num local que está chovendo e está tudo liso, e a pessoa pode cair e pode se machucar gravemente, ser esmagado ou outros problemas. Ah, então você, para fazer essa recusa aqui, você tem que fazer um edital, tem que fazer uma assembleia, a maioria tem que aprovar. Isso inviabilizaria o próprio direito de resistência e colocaria o trabalhador, no final, numa condição de risco de qualquer forma, né? Aqui nós vemos, então, claramente, né, que é um direito, de certa forma, mais amplo do que o direito de greve, né, no direito brasileiro. Então, alguns falam em greve ambiental, mas eu, pessoalmente, gosto de falar direito de resistência ou direito de recusa ambiental, porque ele é mais imediato, né? Se o direito de greve, para uma questão econômica e outros tópicos, pode passar por requisitos formais, aqui não tem como, porque é a própria lógica da vida, né? Que a vida luta para se preservar. Se não é vida se não luta para se preservar a si mesma. É a autopreservação, né? Então é isso que entra aqui na questão, né, do direito de resistência ambiental, da democracia ambiental trabalhista que nós temos que valorizar, né? Aí nós temos outros passos, né, nessa democracia ambiental, né, que é uma democracia de participação, de informação e de transparência, né? Então aqui nós temos uma visão de democracia que, em geral, a gente tem aquela visão bem meio restrita, direito de votar, direito de ser votado, que não deixa de ser importante, mas democracia tem que ter um conteúdo maior do que esse, é um direito de voz, né? É um direito de agir. É muito mais do que simplesmente votar de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, né? E sempre nos mesmos grupos, sempre nas mesmas pessoas, né? Que o próprio sistema já condiciona quem vai concorrer em muitas circunstâncias, afastando a própria soberania popular. Aqui nós temos uma ideia, né, de um direito, primeiro, informação, né? Então, para ter democracia, você tem que ter o acesso à informação, né? É que nem o direito à pesquisa. Não é só a informação, por exemplo, ser pública, mas você ter o acesso a essa informação. Inclusive, também, né, uma informação sempre contextualizada e acessível, né? Então, veja, muitas das vezes, em meio ambiente, as coisas são faladas de uma forma e usa-se lá uma linguagem bem tecnocrática, que poucos cientistas entendem, e joga isso para a população. Aí a população nem entende. Às vezes está ligado a uma questão
do dia a dia dele vai falar precipitação pluviométrica. A maior parte da população vai entender o que é precipitação pluviométrica, que é a chuva, né? Enfim, então a informação tem que chegar num contexto acessível, contextualizado mesmo para as pessoas. E aí também entra a participação, né, da sociedade no processo de tomada da decisão, né? Então é o processo, não é só essa ideia de democracia lá, escolher quem é mais votado. Não, é participar do processo de tomada da decisão. Por isso até que aqui nós valorizamos muito o federalismo cooperativo ambiental e de participação popular. Ou seja, você tem que ter a participação ali das pessoas, né? Elas têm que participar em todas as fases. Não é só lá no final elas serem informadas. E temos também, no fim, o acesso à justiça nos temas relacionados à mudança climática, né? Acesso à justiça aqui não apenas como acesso ao poder judiciário, também, mas é mais do que isso, né? É acesso aos mecanismos, né, de efetivação do direito. Ou como diz o grande professor Kazuo Watanabe, acesso a uma ordem jurídica justa e efetiva, né? Que é o grande problema dos direitos sociais e ambientais, porque eles colocam, às vezes, direitos, né, que a gente até acha bonitos, vitais, relevantes, mas a gente olha ali e aquilo não tem execuibilidade. Isso daí gera muita frustração, né? É como se o direito não existisse, mas é pior, porque ele está lá, né? Então, isso gera muito descrédito, né, no sistema. Então, o acesso à justiça tem essa ideia de efetividade. Olha, isso aqui não é só um texto, isso aqui tem que se realizar, né? Isso aqui tem que ser efetivo, produzir um resultado concreto, né? Nesse sentido que a gente tem que pensar a participação democrática, né? Então, são informações públicas, por exemplo, sobre os níveis de emissões contaminantes, sobre a qualidade do meio ambiente, sobre os riscos potenciais à saúde, sobre os planos de mitigação e adaptação aos impactos climáticos. Vejam, nós temos essa noção no nosso dia a dia acessível, né? O máximo que a gente tem de informação acessível é, por exemplo, a quantidade de chuva, que há várias previsões que são acessíveis para nós, e no máximo que a gente tem também é um pouco da qualidade do ar, né? Que você hoje em dia vê até em relógios digitais, né? Que ficam nas ruas e vias públicas, mas é muito pouco, né? O ar, com certeza, né? É importante, é uma informação importante. Mas, por exemplo, isso, da emissão de CO2, você tem essa informação clara e acessível das atividades que geram emissão de CO2, né? Muitas vezes você não tem. Aí entra, por exemplo, um transporte coletivo de um ônibus elétrico que diminui a emissão de CO2, mas você não tem essa informação. Mas, espera aí, diminuiu em quanto? É uma diminuição significativa? E realmente é. Mas você não tem essa informação. Aí você nem valoriza aquela mudança. E os próprios planos, né, de mitigação e adaptação aos impactos climáticos. Então, a gente tem que ter aqueles planos que nós estudamos na aula passada bem claro para a população, né? Por exemplo, como nós falamos, quando houver um alerta meteorológico, isso tem que chegar rápido para a população, assistência aos desabrigados, o poder público já tem que estar preparado, né? Os riscos potenciais à saúde, né? Há uns 2 anos atrás, nós tivemos a questão da chamada doença monkeypox, que até falada, muitas das vezes, até hoje na imprensa de forma errada, varíola do macaco. A gente tem uma noção da onde que acontece mais casos de monkeypox, né? Que é uma questão que 2022 gerou um dano significativo e esse ano começa a ter também uma certa relevância, né? Já temos, inclusive, 16 mortes no país nesse ano de 2024. Mas qual é a principal forma que você vê a maioria dos casos de monkeypox?
É a mesma coisa que a pandemia Covid, por exemplo? É a mesma forma de transmissão, né? E aí você também consegue identificar públicos vulneráveis, porque você vai ver, peraí, mas a pandemia Covid era um tipo de exposição. A monkeypox é bem mais assim de um contato mais intenso, né? Então você tem que ter um acesso ao material contaminado da pessoa. Por exemplo, um lenço, né? O contato físico, contato sexual, né? Aí você tem a chance da monkeypox. Isso daí permite trabalhar também aonde que você vai buscar. Em que público você vai buscar que é mais vulnerável a isso? Por exemplo, o público da prostituição. Com certeza, ele está bem vulnerável a essa questão da monkeypox. E muitos casos que aconteceram aqui em São Paulo se envolveram em relação ao acesso íntimo sexual, né, com descuido, né, de uma forma que muitas das vezes é uma condição muito precária da mulher, às vezes até do adolescente ou da criança. Então você deveria trabalhar essa vulnerabilidade de uma forma melhor, né? Então temos várias coisas, inclusive porque é estupro, né? Quando você trabalha com a questão de menor, tá bom? Então a informação tem que chegar de uma forma simples para a população. Isso é muito importante. Então, não é apenas o acesso à justiça, o acesso ao poder judiciário, podendo, inclusive, se fomentar mecanismos consensuais extrajurisdicionais, como, por exemplo, o sistema Justiça Multiportas. Não sei se vocês já estudaram, hoje temos vários livros falando a respeito disso, e é um movimento novo, o sistema Justiça Multiportas, né? Que significa que a justiça, você tem que ter plena ciência da porta de entrada e da porta de saída. E não só isso, das portas de entrada e das portas de saída. Então, isso é a questão vital. Não necessariamente você precisa ter uma porta de entrada ou uma porta de saída. Será que não podemos trabalhar com uma pluralidade de portas? Então, essa é uma questão que a gente tem que aproximar mais, é uma questão processual que nós vamos falar até um pouco mais quando falarmos da litigância climática ambiental. Temos ainda a questão da participação da sociedade civil em processos consultivos, deliberativos, a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no que diz respeito à compensação e reparação de danos ambientais, Ou seja, que quando houver, por exemplo, uma multa, uma indenização por um dano ambiental que uma empresa, por exemplo, causou, que depois aquela multa reverta para a própria comunidade lesada e não seja usado para outra finalidade, por exemplo, para o cofre público do Estado, do município, da União Federal. Não, que aquela multa seja usada para compensação das vítimas, reconstituição do bem lesado, tudo isso é efetividade da democracia. E também a valorização de mais fóruns, de participação da sociedade para debate, deliberação das políticas públicas ambientais, mostrar para a sociedade de uma forma mais acessível, Porque as pessoas, se você apresenta o problema de forma acessível, elas entendem. Agora, se você quer apresentar um discurso muito erudito, muito acadêmico, tudo bem, para você fazer um mestrado, um doutorado, tudo até é válido, mas para ter efetividade democrática, não tem, ainda mais num país com muitas carências como o nosso. Uma coisa muito interessante que eu achei também na área das leis climáticas é essa ideia do consentimento livre, prévio e informado, que hoje vocês devem estar ouvindo muito isso na área de proteção de dados, É a lógica da LGPD, que os seus dados pessoais, principalmente os dados pessoais sensíveis, só sejam efetivamente usados por outros caso você dê o seu consentimento livre, prévio e informado, Então tem que ser uma situação mais ampla, para que você tenha uma ação ambiental também. Então, um exemplo que nós temos de ação empresarial muito comum é esse chamado RED, com 2 Ds mais, que é a redução de emissões de carbono pelo desmatamento e degradação florestal. Então,
você pode ter uma política de compensação, né? Tipo um mercado de troca de carbono. Mas para que isso aconteça, aquela comunidade em que aquilo se insere tem que ter uma informação prévia de como isso vai ser usado. Senão vira só um mecanismo de mercado, né? Que hoje, não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas é o chamado greenwashing, né? Que é tipo a maquiagem verde, que muitas empresas, corporações e até estados fazem, tipo assim, para vender um discurso ambiental bonito, mas na prática, né, é só o discurso. Na prática, você não vê as coisas acontecendo, né? Muito pelo contrário. Então, temos que ter essa visão interessante, né? Então, essa questão da ampliação dos direitos culturais de soberania popular é uma visão muito importante para o direito climático e para o direito do trabalho. E só assim nós vamos ter uma verdadeira transformação da nossa realidade agressiva e violenta em que vivemos hoje, né? Precisamos de uma ação transformadora, né? Não uma ação mais ou menos, né? Enfim, seguindo mais um pouco, o Estado da Bahia, na sua lei climática, ele chega a usar a expressão do território de identidade daquelas comunidades, né, para fins de proteção ambiental, né? Então, você tem grupos que ocupam territórios de identidade. Por exemplo, os pescadores artesanais, né, são assim. Então, você tem que ter uma ação que combina o físico com o cultural, né, com a cultura, com a política, com as instituições, naquele grupo, daquela região, né? Então, essa é uma questão importante, né, que a gente não pode, de forma alguma, desprezar, né? Então, temos essa visão muito clara. Só um instante aqui que aconteceu algum problema no meu slide. E pulou tudo, né? É uma beleza isso. Bem, e temos aí, por último, né, as próprias políticas de etnodiversidade, né, que é também muito importante para a proteção do meio ambiente, né? O etnomapeamento, o etnozoneamento, né, para fins de proteção daquela região, dado que aquelas populações são muito vinculadas ao meio ambiente na qual se insere, né? E aí, pensando no próprio dispositivo constitucional, artigos 215 e 216, que fala, né, do patrimônio cultural, da relevância dos direitos culturais e do patrimônio cultural. Inclusive, eu até recentemente estava dando uma aula e estava chamando a atenção de alguns alunos para tomarem cuidado com comentários, às vezes, de grupos de WhatsApp, de influencers, de youtubers, né? Porque todo mundo hoje em dia dá uma opinião. E é muita informação, mas qual é a qualidade dessa informação? Aí, outro dia desses, eu estava vendo uma pessoa falando assim: não use a expressão patrimônio quando você falar de meio ambiente, de sociedade, porque é uma expressão só capitalista. Olha, não pensem assim, tá? Inclusive, a nossa Constituição fala em patrimônio cultural, instituições culturais. Então, a expressão patrimônio vem antes dessa questão de dinheiro, tá? Não é pura e simplesmente dinheiro. Você tem patrimônio material e imaterial, né? É um acervo de bens, de valores, de memória, de identidade. Então, patrimônio não é necessariamente dinheiro, embora você possa ter patrimônio de dinheiro, mas não é a única forma de patrimônio, né? Então, quando você fala em patrimônio público, patrimônio social, patrimônio cultural, você pode sim usar essa expressão. E é até bom, porque você elimina aquela homogeneidade de pensar que tudo se resume a dinheiro, né? Embora o dinheiro tenha, claro, a sua relevância e a sua importância, mas ele não é o único valor que pode reger uma sociedade. E quando ele se torna isso, é essa destruição que a gente está vivendo, né? Então, a cultura envolve, né, formas de expressão, modos de criar, fazer e viver, criações científicas, artísticas, tecnológicas, né? Então, essa parte da aula de hoje, né, estamos mais ou menos aí na primeira meia hora da aula,
era para valorizar essa questão cultural. E eu até, quando dou essa aula, né, eu questiono muitas das vezes, né, que hoje em dia tem uma propaganda do direito verde. Eu, pessoalmente, não gosto muito de usar essa expressão verde, a torto e a direito. Né? Eu acho que o meio ambiente é bonito exatamente pela pluralidade de cores. Então, ele é vermelho, ele é amarelo, ele é azul, do meio ambiente marinho, do céu. Né? Então, não pode ficar preso só numa cor. Esses estereótipos, né, são meio negativos. Inclusive, a cor verde, em algumas tradições religiosas e culturais, né, ele é a cor da decadência, da podridão, né? Quando você tem uma coisa podre lá, uma comida podre, ela não fica verde. É a cor da morte, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque fica fazendo certas expressões, né? E essas expressões tiram a atenção. E eu até digo, tem que ter vários matizes de cor, verde claro, verde escuro, não é só um verde que você tem. Né? Então é importante ter essa visão, porque senão a gente traz a mesma forma de dominação econômica de sempre, que vai se valer desse discurso verde para vender novos produtos, novas tecnologias, e não vai mudar nada, vai só até aumentar a opressão, né, social e econômica. Né? Então, não estou dizendo que vocês não possam usar o verde, mas não é só o verde, que é o meio ambiente. A gente tem que ter uma riqueza maior de pensar essa questão ambiental e climática. Né? E aí, falando, inclusive, também da restauração e da regeneração ambiental. Essa é a visão principal que nós temos que ter no direito climático, gente. Porque sem uma ação de restauração e regeneração, nós não vamos ter efetiva proteção do meio ambiente. Então, a destruição ambiental, ela já entrou num ciclo que alguns falam dos chamados tipping points. Não sei se vocês já ouviram falar essa expressão, eu nem coloquei no meu texto, mas é interessante. O que é o tipping point? É o ponto de ultrapassagem. Tá? Então, o ponto de ultrapassagem são aquelas agressões que já atingiram um tal estágio, tá? Que elas se retroalimentam. Né? Então, há um debate muito grande se a questão climática que nós vivemos hoje, ela já é um tipping point. Tá? E para alguns, em alguns aspectos, sim, em outros aspectos, não. Tá? Então, isso é um desafio muito grande que a gente tem que identificar. Porque chega um momento em que a restauração pode até ocorrer, mas num tempo geológico, de milhares, de milhões de anos, o que para a nossa espécie não adianta muito. Né? Então, quando a gente fala em restauração e regeneração, é uma ação urgente. Né? Vejam aqui a situação, por exemplo, do território brasileiro, que nunca teve regiões de desertificação e agora já passa a ter no estado da Bahia, no estado de Minas, no estado do Piauí. Então, falamos ontem do próprio Pantanal, que teve uma destruição de 70%, 80% nas últimas décadas. Então, para muitos, já não é recuperável num curto prazo. Né? Então, essas questões mostram que ou você promove uma ação sistêmica efetiva, ou ficar em paliativos não vai ajudar. Até porque nós hoje, muitas das vezes, estamos vivendo efeitos de destruições dos nossos pais, dos nossos avós, né, dos nossos bisavós, tataravós. Mas assim, olha que interessante. Então eles é que são culpados. Sim, mas também nós estamos diminuindo isso para as futuras gerações? Não. Estamos mantendo, aumentando essa destruição. Né? Então, é aquilo que eu até falei na aula passada, né, que eu critico muito o paradigma constitucional de meio ambiente de trabalho, reduzir o risco. Hoje, reduzir o risco não adianta. Tem que ser uma ação de restauração e regeneração. Inclusive, até a palavra restaurante, né, não sei se vocês já tiveram a liberdade de ir a Portugal, é um lugar muito legal de passear. Uma questão interessante que eu gostei quando eu ia lá, né, nos restaurantes, né, nos restauradores, né? Então a gente até perdeu um pouco essa palavra aqui no Brasil, com muitas coisas boas, né, da língua portuguesa que a gente não usa mais.
porque é exatamente a função restauradora da comida ali para a pessoa. Né? Então, a gente precisa disso mesmo, de uma restauração. Né? Como quando você está doente, toma remédios, fica em repouso, né? Muda os seus hábitos de vida e você se restaura. É isso que precisa para o meio ambiente. Não é uma ação mais ou menos, compensatória, paliativa, redutora de riscos, nada disso vai aumentar, porque os efeitos estão aumentando exponencialmente. Né? Então, isso é bem interessante. Né? E aí a gente consegue chegar no conceito chamado de desenvolvimento sustentável, que talvez seja um dos conceitos mais difíceis que nós temos, né, para entender, né, a questão ambiental. Né? Porque muitos até dizem que o crescimento e até o desenvolvimento seria incompatível com a proteção do meio ambiente. Olha, o crescimento de fato é. O crescimento não tem condições dele continuar nesse ritmo. Mas também temos as ações distributivas, né, para corrigir esse crescimento. Porque senão a gente, mais uma vez, volta àquilo que eu falei ontem. Não é uma humanidade, são humanidades. Você não pode comparar o impacto ambiental do morador de rua com um milionário ou um bilionário. É uma situação aí completamente distinta. Né? Então, a gente tem que ter essa visão, né, de um desenvolvimento sustentável entendido de forma qualitativa. Ou seja, desenvolvimento aí é uma sustentabilidade ecológica integral. Porque para muitos a melhor palavra seria sustentabilidade, nem tanto o sustentável, porque o desenvolvimento sustentável ainda traz uma ideia econômica. Todavia, a maior parte da doutrina, você pode usar sim a expressão desenvolvimento sustentável, né? Que é a lógica da qualidade de vida, ou seja, de procurar essa estabilização climática com benefícios de ordem social, e ecológica e econômica que combatam a pobreza e proporcionem às futuras e presentes gerações melhorias no padrão de qualidade de vida. Isso é muito interessante, né? Porque você, na verdade, aqui está querendo colocar uma indivisibilidade. Em geral, o que predomina é o quê? O econômico. E depois você pensa nas outras coisas. Só que esse discurso do predomínio econômico tem causado pobreza, exclusão social, desigualdade e destruição ambiental. Aí você vai pensar o quê? Uma indivisibilidade. Não. Os direitos econômicos, sim, mas também os direitos sociais, os ecológicos, ambientais e os climáticos. Então é muito importante ter essa visão de um desenvolvimento sustentável, qualitativo. Porque se você for pensar a natureza, na sua lógica, a natureza ela não cresce infinitamente. Veja qualquer um de nós aqui. Nasceu como criança, bem pequenininho, né? Aquele bebezinho bonito, etc. e tal, vai crescendo, tem a sua infância, tem a sua adolescência. Quando chega mais ou menos na adolescência e na juventude, não cresce mais. Né? É só na lógica econômica que você defende o crescimento infinito. Só que o recurso do planeta não é infinito. Esse é o desafio que a gente tem que enfrentar da sustentabilidade. Né? E que o direito do trabalho também tem que enfrentar, porque ele não enfrenta isso. Ele parte da ideia de uma empresa também que tem crescimento econômico infinito, e aí temos esse crescimento econômico, né? Aí o que se pensa? Não, temos que distribuir melhor os frutos desse crescimento. Tudo bem, temos. Mas se você tiver também um crescimento econômico sem limites, vai chegar uma hora que também não vai conseguir distribuir nada, porque vai estar tudo destruído. Né? Então, o direito do trabalho tem que se regenerar também. Ele não pode ficar preso nesse discurso fácil de aceitar o modelo econômico em si, quanto às suas formas de produção, e só lá depois os efeitos. Não, mas os efeitos vão ser diferentes. Será que já não é inerente esse próprio sistema a sua desigualdade, a sua destruição, a sua degradação? Né? É algo que deveria ser mais pensado, inclusive pelos autores do direito do trabalho. Né? Bem, então aí temos vários conceitos. Um conceito simples é o da lei do Pará, que fala em equilíbrio entre a igualdade social, crescimento econômico e proteção ambiental. Aí é difícil, né, do crescimento econômico, mas, enfim, é uma tentativa de equilíbrio.
para não comprometer a satisfação das necessidades intergeracionais, né? Mas é importante que traz uma ideia de equidade também, que nós analisamos na aula passada, né? Aí, a lei de Rondônia, do Rio Grande do Norte, que eu até já citei aqui algumas vezes, é uma lei bem interessante, já defende uma abordagem holística, ou seja, para entender, né, o que é o desenvolvimento sustentável, você tem que olhar os múltiplos espaços, os interesses locais, regionais, nacionais, globais e os direitos das futuras gerações. Por isso que o direito ambiental e o climático é sempre um direito do porvir, das possibilidades, das virtualidades, que possam as futuras gerações ter um mínimo direito de escolha, porque é isso que está sendo negado a elas, né? É isso que está sendo negado a elas. A lei de Rondônia, por sua vez, vai falar em um conceito de indústria sustentável. Então, é interessante, né, aplicar o desenvolvimento sustentável para as atividades econômicas, tipo indústria sustentável, transporte sustentável, construção sustentável. Então, você vai ter que trabalhar com ideias de indústria que usem tecnologias menos intensivas no consumo de energia, menos poluentes, que minimizem consumos de materiais e que tenham responsabilidade pelos seus resíduos, né? Porque essa é uma questão vital, né? E a questão dos resíduos mostra muito a irresponsabilidade do sistema, né? Das pessoas, né? Porque é uma coisa que você muitas das vezes até externaliza, né? Hoje em dia no oceano você tem até já ilhas de lixo, né? Que os países mais ricos jogam no mar para não ter mais onde colocar aquele lixo. Então são desafios que têm que ser enfrentados através da reciclagem e de várias outras técnicas, né? Então isso é muito importante, né? A lei, mais uma vez, usando o exemplo do estado de São Paulo, acredito que a maioria dos alunos aqui é do município, é do estado de São Paulo, né? Porque estamos na ESA São Paulo, né? Então, a lei paulista é interessante, mais uma vez, porque ela fala que a proteção ambiental é parte integrante do processo produtivo. Então, vejam, ao invés de entrar naquele discurso, a proteção ambiental é um custo. Não. A proteção ambiental é um fator necessário, primordial e é o mais importante do processo produtivo. Porque, na verdade, a gente não produz nada sem os recursos da natureza. Não tem matéria, não tem energia, né? Às vezes se vende uma ideia de economia, né? Como se a economia girasse, e a gente tem uma ideia como se viesse tudo assim do zero. É meio até fantasmagórico, mas, na verdade, tudo depende de matéria e de energia que vem da natureza. Então, essa é uma visão muito interessante, porque, inclusive, é desprezar isso que faz a gente não ver o custo do produto. Então, se você colocasse, por exemplo, no petróleo, o custo ambiental que ele gera de poluição, por exemplo, de emissão de CO2, o preço dele é muito maior, né? Aí, mas tecnologias como a energia solar, eólica são mais caras, mas vai ver o dano que ele gera. Será que ele é mais caro mesmo? Então, falta entrar no custo, analisar a questão ambiental, que muitas das vezes é tratada como uma mera externalidade, né? Então, para você ter uma produção ambientalmente adequada e sustentável, né, o meio ambiente faz parte do processo de produção. Inclusive, que o meio ambiente é a produção, a verdadeira produção é o meio ambiente. Como eu falei aqui, os mais produtivos são as plantas, as algas, as bactérias, né, que fazem a fotossíntese, é a vida gerando a vida. Eles é que mantêm o planeta, na verdade, né, porque realmente eles é que produzem, né, que permitem, inclusive, né, que a entropia, que é a lei física, né, da degradação irreversível da matéria, não termine com o planeta, porque você tem a negentropia, que é exatamente essa geração de energia e matéria pelas plantas, pelas bactérias, que vai muito além, né, do próprio peso delas no planeta. Olha que interessante. E não é devidamente valorizado, né? Enfim, eu aqui no meu slide também coloco para vocês um raciocínio interessante de dois professores italianos, o Adalberto Perulli e o Valério Speciale. Então, esses dois autores
tem um livrinho muito legal de 13 teses contemporâneas do direito do trabalho, que são pequenos artigos, né, em italiano, muito legal, que eu tive a oportunidade de comprar, e eles falam o seguinte: nós queremos um direito do trabalho sustentável ou um direito do trabalho da sustentabilidade? Será que é a mesma coisa? Não é, que nem eu falei agora há pouco do desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade, que a sustentabilidade é um plus, né, em relação ao sustentável. E vejam o que ele fala. Na verdade, se você falar direito do trabalho sustentável, ele, de certa forma, é e sempre foi. Por quê? Porque ele já é um direito que chega perante a empresa e fala assim: olha, o teu poder aqui não é ilimitado. Por isso até que o direito do trabalho é tão rejeitado, né? Pelo mercado, pela economia, porque quer ter poder absoluto sobre a vida, sobre as pessoas, e a gente vai falar: não, você não tem poder ilimitado, não. Tem que ter aqui, por exemplo, salário mínimo. Tem que ter jornada máxima, né? Aí vai colocando alguns direitos, alguns limites. Então, ele já é sustentável? Ele é sustentável. Mas aí, ele precisa hoje mais do que ser sustentável, que já é uma coisa muito importante, né? Ou seja, o direito do trabalho ele tem que recalibrar a sua justificativa, né? Da mesma forma que as atividades econômicas e industriais também hoje são questionadas em termos de sustentabilidade econômica, ecológica e ambiental, também o direito do trabalho tem que se inserir nesse contexto. Ele não pode mais ser um direito passivo, de aceitar a ordem econômica tal como ela está posta. Ele tem que ser um direito da sustentabilidade. Foi aquilo que eu falei, né? É importante a adjetivação, né, do direito do trabalho. Sem isso, nós não vamos ter um pleno direito do trabalho para atender às necessidades dos trabalhadores e trabalhadoras de hoje. Tá? Então, esse talvez seja o principal recado que eu gostaria de trazer na aula de hoje. Outro mecanismo importante nessa parte ambiental e climática é a consideração dos impactos, né? Então, a gente tem que partir de ações ambientais que já no seu planejamento, no seu desenvolvimento e na sua execução, tragam o quê? A consideração dos impactos que eles vão gerar. Inclusive, não só potenciais, mas residuais, diretos, indiretos, né? Então, isso é muito importante, né? Porque quando você considera os impactos, você traz aquilo que nós falamos na aula de ontem, que é o quê? A prevenção e a precaução, né? Porque você se obriga. Você não tem mais aquela ação, tipo, vocês já são mais jovens, não sei se vocês têm acesso, mas eu sou da geração que tinha muita revista em quadrinho, história em quadrinho, né? Então, sempre as minhas favoritas lá foram as da Disney, né? Sempre gostei muito. Tinha aquele personagem que é muito mencionado até hoje, o Professor Pardal. O Professor Pardal é um cientista, tipo um cientista maluco, que faz aquelas invenções e vai testando, explode, até que uma hora dá certo. É essa brincadeira, né? Que é feita, que não deixa até de ser uma sátira, né? Divertida dos cientistas. Só que hoje, com o poder destrutivo, né, que a ciência e a tecnologia pode fazer, inclusive na aula passada falamos até da questão da aceleração tecnológica, da guerra, da bomba atômica, você não pode mais brincar para ver. Ah, não, vamos testar aqui essa bomba que ela tem o poder de destruir o planeta. E você testou, funcionou, destruiu tudo. É um paradoxo, né? Que você está gerando. Então, com maior poder, já que estávamos falando de uma história em quadrinho, vamos citar outra, do Homem-Aranha. Com maior poder vem a maior responsabilidade, né? Essa é uma questão que tem que ser olhada, a questão da consideração dos impactos, né? E é muito importante ter isso, essa preocupação, essa antecipação, porque a realidade, gente, é emergente, né? Então, a gente não tem mais aquela realidade previsível, uniforme, não temos. Aí temos um ano em que tivemos um mês de setembro e novembro mais quente da história. Aí pega um mês agora como agosto, aí é o dia mais frio da história em agosto.
toda hora tem uma situação nova, emergente. Então, o anormal virou o normal, e o normal virou o anormal. Ora, isso daí exige uma maior responsabilidade e antecipação, porque você vai ter que pensar as ações a longo prazo. Você não pode mais pensar naquelas ações em termos de repercussão a curto prazo. Você tem que pensar na mensuração num horizonte temporal mais amplo, né? Então, isso é muito importante ter na visão, né? E aí, considerar impactos, né? Hoje em dia, você tem os estatísticos de plantão. Todo mundo consegue criar, citar uma estatística. Isso é muito fácil, né? Isso é só uma questão preliminar. A questão é como vão ser trabalhados, como vão ser refinados esses dados, né? Para mitigar, para corrigir, para adaptar, para reverter, para regenerar. Porque até vocês falam assim, não, professor, mas o senhor já falou de regenerar, não deveríamos só falar então mais e adaptar. Gente, realmente, não deveríamos. O melhor seria também regenerar. Mas como nós temos situações que já estão hoje aí, tem que adaptar também, né? Porque num horizonte próximo não vamos conseguir reverter, né? Não vamos conseguir reverter que várias ilhas, né, e vários litorais sofram alagamento, né? Isso já é uma coisa que estamos vendo de forma clara em todo o mundo, né? Agora começa a ser visto até em ilhas do Atlântico, não só em ilhas do Oceano Pacífico. Então é uma preocupação, vai ter que adaptar. Vai ter que criar uma política pública de adaptação, de migração ordenada dessas pessoas, dessas ilhas, né? E isso vai ser observado nas grandes cidades também. Você pega cidades como Rio de Janeiro, como Santos, né? Várias cidades aí com risco forte, né, de uma ação climática, de alagamento, de elevação dos níveis de mares, não é uma coisa, às vezes, de centenas de anos, não, é para décadas ou até para anos. Então, tem que ter uma ação que olhe a pluralidade de ações possíveis ali naquela circunstância. E não ficar com aquele horizonte fechado, ou isso, aquilo, isso, aquilo. Não. Surgem coisas novas, né? A todo momento, né? É até engraçado que fala tanto de tecnologia, inteligência artificial, imprevisível, e você vê tantos eventos imprevisíveis que essa tecnologia não consegue prever, né? Porque é um mundo das emergências, das contingências, né? É por isso que temos que antecipar os impactos, né? Temos aí algumas ações também de mecanismos empresariais de enfrentamento das mudanças climáticas, né, que são importantes, que eu cito aí no meu texto, no slide 76, né, de mecanismos de desenvolvimento limpo, né, como nós citamos aí, de energia limpa, que eu acho que em algumas situações podem ser válidos, mas desde que nunca a gente parta para uma ilusão, da mesma forma que falamos da tecnologia, que o mecanismo econômico de mercado vai resolver sozinho. E ele nunca vai poder ser também o mecanismo principal. Ele vai ser, talvez, dois mecanismos. Tá? Isso é importante ver, porque senão a gente vai estar confiando no mesmo que destruiu. Aí é uma ação irracional, né? Não tem como você acreditar que o mesmo mecanismo de exploração econômica vai gerar a solução, porque ele mesmo se beneficia disso. Não tem lógica nisso, né? Então temos que ter essa visão. Temos também alguns paradigmas novos dos chamados pagamentos por serviços ambientais e o princípio do poluidor pagador e do provedor recebedor, né? Recebedor. Isso é importante, principalmente quando está voltado para a proteção de pequenas comunidades, povos indígenas, comunidades originárias, né? Agricultores familiares, né? Porque realmente essas pessoas, na forma de lidar com o meio ambiente, beneficiam, no final, todo o planeta, né? Então, elas deveriam receber algum mecanismo de compensação disso. É justo, é ético, né, que assim o seja. E o princípio do poluidor pagador também como princípio de responsabilidade civil ambiental. E não como autorização. Não, eu pago, então eu posso poluir. Não, não é isso, de forma alguma. É uma forma de responsabilidade civil. Aliás, isso vai ser abordado muito em breve também pelo professor Guilherme Feliciano, nos grandes nomes aí que vocês têm
da área jurídica, que vai dar uma aula para vocês também na próxima semana, caso não me engane, na quarta-feira, né? Então, temos aí vários serviços ambientais, né, que a natureza nos presta, né? E olha que interessante, né? A natureza nos presta todos esses serviços de forma gratuita, né? É que nem o sol, a beleza da natureza que não tem bem ou mal, né? Recentemente eu até vi um filme, para a maioria que está aqui em São Paulo, ainda está em cartaz, o mal não existe. E é verdade, né? Na perspectiva da natureza, o mal não existe. O sol não está lá para o bom, para o mal, não existe o mal. Né? Nós é que criamos o mal, né? Para a natureza, isso não existe. Então, é bem interessante, né, esses serviços que a natureza nos presta, né? Serviços de aprovisionamento, serviços de suporte que garantem a perenidade da vida na Terra, como a ciclagem de nutrientes no solo, a decomposição de resíduos. Sem esses serviços ambientais, não há vida alguma, não há agricultura, não há alimento, não há nada sem esses serviços ambientais, né? E temos aí também serviços de regulação, né, que a natureza e os processos ecossistêmicos também nos dão, como o sequestro de carbono, o ar que é purificado pela natureza, a moderação de eventos climáticos extremos, a manutenção do equilíbrio do ciclo hidrológico, a minimização de enchentes, né? Aí as pessoas falam, mas tem mais enchente. Tem, porque exatamente onde você tinha encostas arborizadas que serviam para conter aquilo, foi totalmente desmatado. Aí a água vem com força total. Era um serviço que a natureza nos prestava de forma gratuita, ela não cobrava IPTU, IPVA, nada disso, e nós ainda destruímos aquilo que era nos dado de graça, né? E aí agora sofremos as consequências desses atos, né? E temos aí também os serviços culturais, né, que a natureza nos traz, né? O próprio benefício da contemplação, estético, espiritual, né, que não pode ser desprezado, né? A própria religião a todo momento traz essa ideia do louvor à natureza, da presença de Deus na natureza, né? Esse é um raciocínio ético que deveria ser mais visualizado, né? Inclusive, tem pessoas que falam de religião e não tem isso, então é muito triste até. Bem, e tem os serviços ecossistêmicos, né? Que servem para a melhora de todo o ecossistema como um todo, né? Então, é uma questão interessante. Temos ainda também a ecoeficiência, né? Que são estratégias de atuação pautadas pela racionalidade econômica e ecológica e pela responsabilidade social que conduzam ao fornecimento de bens e serviços competitivos que satisfaçam necessidades humanas, né? Então, a ideia de uma ecoeficiência que você vai ter que passar a exigir do produto. Essa ecoeficiência dependeria, inclusive, de mecanismos que teriam que ser implementados, né? Por exemplo, fabricantes de produtos eletroeletrônicos, né, e de bens duráveis, como geladeiras, por exemplo, né, que é a chamada logística reversa, por exemplo. Isso é uma coisa que teria que existir de uma forma mais clara, porque reduz o impacto ao meio ambiente, né? São questões que trazem uma eficiência ecológica maior aos produtos, aos processos econômicos. Mas, infelizmente, mais uma vez, naquela lógica econômica de curto prazo e imediatista, o que você tem muitas das vezes até no planejamento do produto? É a obsolescência programada. Né? O produto já é planejado. Esse produto aqui não pode durar 10 anos. Ele pode durar no máximo 5 anos, 3 anos, 2 anos, porque senão nós não vamos conseguir vender muitos produtos. As pessoas vão ficar com aquele produto durante muitos anos. Então, é novamente aquela ideia do crescimento infinito que gera a destruição do planeta. Porque a todo momento você vai ter que comprar um produto que deveria ser durável e se torna descartável, né? Então, é uma questão que temos que refletir mais. Para não ficar aqui também só no exemplo desses planos climáticos, eu trago aqui o plano de ação climática do próprio município de São Paulo, de 2020 a 2050. Aí vocês vão me dizer, esse plano está sendo cumprido integralmente, professor? Olha, eu não sei.
Vou ser muito honesto com vocês. E acho que isso já é um problema, não é? Porque foi exatamente aquilo que a gente falou lá atrás, da democracia e da informação ambiental. Né? Não basta fazer, tem que chegar acessível para a população. Então, se eu, que sou até uma pessoa relativamente estudiosa, que me informo e que procuro essa informação, não consigo ver isso de uma forma clara, isso já não é um bom indicador, né? Então, é uma questão que nós temos que pensar. Mas o plano, inclusive assim, olhando no parâmetro nacional, inclusive assim, comparando com o próprio Brasil, União Federal, o plano do município de São Paulo é bem interessante. Ele dá iniciativas e ações que, caso implementados, gerariam bons resultados. Eu tenho visto muito pouco mesmo. Né? Vejo, às vezes, algum aumento de ônibus elétrico, mas é muito pouco para a realidade do que a cidade precisa e do que está previsto lá. Né? Então, ele é dividido em algumas partes, né? Que fala, inclusive, da perspectiva para o século XXI, da questão da megacidade, do seu contexto socioeconômico, ambiental, da mudança do clima, como eu até falei acho que na aula passada, né, da antiga Terra da Garoa. Né? Então, hoje, talvez o famoso grupo lá, Demônios da Garoa, já não deveria ter esse nome, né? Porque estamos vivendo cada vez mais época de seca, né? Chove muito pouco na cidade. Né? Então, é interessante, já é um reconhecimento também da mudança climática da cidade, ao falar antiga Terra da Garoa. Né? Então, ele traz lá quais são os riscos climáticos futuros mais potenciais, como intensificação de chuvas e inundações, né? Então, a tendência de terem chuvas mais fortes, né? Secas, estiagem. Olha que parâmetro paradoxo, né? Uma variação dessas situações. Altas temperaturas, ondas de calor, né? E, inclusive, outras ameaças relevantes, como deslizamentos, baixa umidade do ar, que causa alergia, problemas respiratórios, cansaço, né? Fadiga e vários outros. Traz questões dos impactos na saúde, segurança alimentar, nutricional. Tudo isso aumenta o gasto do Estado também com saúde. Né? E trabalha também com uma necessidade de percepção de risco. Né? Isso é o que os planos mais falham. E até o próprio plano de São Paulo fala isso, mas a gente não lida isso na prática. Né? Vejam, por exemplo, se eu falar aqui com vocês, o que comove mais as pessoas? Aquela tragédia do Rio Grande do Sul ou a catástrofe que é vivida hoje no Pantanal? Né? E a maioria das pessoas vai pensar na catástrofe do Rio Grande do Sul. Só que a catástrofe do Pantanal é, sei lá, 20, 30 vezes maior. Ela é muito mais sistêmica para o país e até para o continente do que a catástrofe do Rio Grande do Sul. Né? Inclusive, a catástrofe do Pantanal, da sua seca e do muro de seca que ele acaba elevando, né? Porque elimina os rios voadores do Pantanal, foi um dos fatores, né? Para a chuva ficar concentrada também para o Rio Grande do Sul. Então, por que a gente não vê, não tem essa percepção do risco, praticamente não liga para o Pantanal? Né? Inclusive, uma das fotos mais emblemáticas desse ano é uma queimada gigantesca, né? E aí uma festa junina lá na região do Pantanal do Centro-Oeste, o pessoal brincando, se divertindo, e bem perto o fogo queimando tudo lá. Então, já é uma relativização. Por que não há essa percepção de risco lá no país como um todo? Né? Aí a gente tem que pensar e trabalhar isso melhor. Porque um dano em que as pessoas não tenham a percepção de risco, não vai haver uma efetiva ação ambiental. Eu tenho algumas hipóteses. A minha principal seria a questão de que a gente vê o dano do Sul muito pelo dano causado às propriedades. Então, a gente vê estádio de futebol inutilizado, a gente vê aeroporto que não pode ser usado. Então, a gente pensa o quê? No capital, na questão econômica, no dinheiro, né? E um pouquinho nas pessoas também. E também uma coisa mais assim rápida, não é uma coisa tão longa, o Pantanal já está vivendo isso de uma forma mais contínua e ininterrupta, isso também ajuda a relativizar. Então, esses fatores têm que ser levados em conta.
né? E também lá no Rio Grande do Sul é visto meio como se fosse um desastre natural, só falta as pessoas colocarem a culpa em Deus até, né? E não olharem para as suas próprias responsabilidades sociais, né? Então essas questões têm que ser melhor trabalhadas, né? Então ele traz vários desafios de educação, de emissão de gases estufa, de defesa do carbono zero, ações de mitigação e oportunidade, de reflorestamento da Mata Atlântica. Inclusive, também é uma coisa interessante, né? Que é um dos poucos planos que ainda fala da questão do trabalho. Então, ele usa o seguinte paradigma: gerar trabalho e riqueza sustentável. Olha que interessante. Vocês já sabiam que hoje, mesmo a chamada, eu acabei de falar que não gosto muito dessa expressão, mas vou usá-la, a economia verde, a economia em atividades de função, de melhoria e de recuperação ambiental, vocês já sabiam que hoje já existem milhões de pessoas trabalhando nessas atividades? No Brasil. O Brasil hoje tem uma grande quantidade de pessoas trabalhando nessas atividades. E isso mesmo sem ter um grande fomento de política privada ou econômica, mas são as pessoas já se adaptando. Imagine se houvesse um investimento. Então, é a lógica, né, desse novo sistema também gerar oportunidades de trabalho e de riqueza. Porque o discurso que, mas se for levar a essa ação, vai eliminar empregos. Alguns sim, mas também vai gerar outros empregos melhores, até mais significativos para as pessoas, né? Então, é muito interessante, porque ele também fala da economia circular e traz várias outras questões, né? Então, gente, são as duas coisas aí que eu sempre falo: trazer a questão ambiental para o trabalho, que muitas das vezes é preso a uma lógica quantitativa e apenas econômica, né? E o máximo que se fala é em segurança em saúde, mas é uma segurança em saúde que visa mais proteger o trabalhador para voltar ao trabalho do que proteger mesmo a saúde dele, e também trazer o trabalho para a questão ambiental, né? Então, eu acho até que eu citei ontem para vocês o exemplo da vigilância ambiental, que na cidade de São Paulo, quando tem um problema de muito calor, avisa as escolas, né, daquele risco para a saúde das crianças, mas não avisa os trabalhadores da construção civil, que trabalham numa condição de vulnerabilidade ambiental muito presente. Então, temos que fazer um casamento aí, uma relação mais íntima entre trabalho e ambiente, né, e meio ambiente. E com isso a gente pode entrar nas ações ambientais, né, na parte mais processual ambiental, né? Eu vou aqui tomar uma água, né? Mas eu queria antes perguntar para vocês se alguém tem alguma pergunta ou colocação sobre essa primeira parte da aula, né? Mais ou menos uma hora que nós temos da nossa aula hoje. Bem, vocês estão quietinhos e prestando atenção. Então, agradeço aí a gentileza de vocês e vamos falar um pouquinho dos próprios mecanismos processuais. O que nós poderíamos pensar em termos de ações para proteger, assim, o meio ambiente e o clima na área do trabalho? Nós vamos trabalhar aqui com ações mais coletivas, mas também com algumas individuais. Até uma das aulas vai ser mais voltada numa realidade trabalhista mais específica, que é a aula da professora Cristiane, que lida com calor. Aqui a gente vai falar de uma forma mais ampla, minhas aulas ficaram mais introdutórias mesmo. Então, eu chamaria atenção primeiro para a ação civil pública climática, né, que é regulamentada, né, pela Lei 7.347 de 85, que também está prevista na Constituição, mas apenas vinculada ao Ministério Público, né? Então é interessante ver isso. Não é só o Ministério Público que tem legitimidade, embora na área trabalhista, em sua maioria, o mas também pode ser defensoria, associações, sindicatos, né, que poderiam propor essa ação civil pública climática, que aí já é para a tutela de interesses difusos, coletivos, individuais, homogêneos, né? Então, é muito interessante ter essa visão,
né, de direitos sociais, culturais, ambientais, tudo isso que a gente tratou aqui, caso haja uma repercussão no meio ambiente de trabalho, pode ser defendido pela ação civil pública, né? Porque o meio ambiente é um bem de uso comum, essencial à qualidade de vida. Inclusive, mais uma vez, chamando a atenção de vocês, que aqui é de qualquer trabalhador e não apenas empregado, né? E vocês sabem muito bem, todos nós temos acompanhado, que o que cresce cada vez mais são os trabalhadores e nem tanto os empregados, né? Os empregados cada vez mais é um percentual menor, né, da sociedade, por fraudes e por várias outras questões que nesse momento não nos cabe falar, né? Então é interessante, e eu destacaria e aconselharia muito vocês a assistirem a aula da professora Cristiane, essa hipótese do calor extremo e das condições sanitárias no local de trabalho. Então, eu vou dar até um dado aqui para vocês da movimentação interna da Procuradoria Regional do Trabalho da Segunda Região. Quando foi em novembro do ano passado, foi um crescimento recorde de notícias de fato envolvendo trabalho no calor e falta de condições sanitárias para o trabalhador. Mas assim, tipo, cresceu 10 vezes mais, sei lá, foi um número muito alto, né? Então é um momento que vai até o próprio Ministério Público do Trabalho e outras instituições vão ter que prestar mais atenção a essas questões. Porque para o trabalhador, né, o que às vezes ele acaba até tolerando no trabalho, mas quando fica uma questão de calor extremo, aí a pessoa não consegue. E aí, essa questão das condições sanitárias, do acesso à água, né, por exemplo, fica uma questão até de sobrevivência da pessoa, sem a qual ela pode ter um grave problema de saúde, né? Problemas urológicos e vários outros problemas. Porque o trabalho ele tem que ser adaptado às condições climáticas, né? Então, a organização dele, as suas pausas e outras formas de adaptação, né? E, infelizmente, a nossa legislação ela é meio indiscriminada. Ela fala assim, você tem aqui tantas horas, um intervalo tal, aí você vê quando você tem até 6 horas, até 4 horas, até 8 horas, e não olha a peculiaridade do clima. Então, a própria legislação está clamando por uma atualização, que não tem uma previsão clara e expressa. Então, você vai buscar, às vezes, na ergonomia, que tem uma norma regulamentadora própria, a 17, na NR 24, mas ainda não tem uma sistematização melhor como deveria ser. Porque é uma coisa que vai se apresentar, às vezes, no dia a dia. É como nós falamos aqui. São Paulo é uma cidade em que você pode saltar num dia ou do outro, às vezes no mesmo dia, para a intempérie do frio e para a intempérie do calor. Porque pela cidade, abaixo de 13, né, é intempérie do frio, que já é nocivo para a saúde. E acima de 34 é a intempérie do calor. Né? Então já é o calor muito nocivo. Acima de 32 é o calor nocivo. E acima de 34 é o calor muito nocivo para a saúde aqui na cidade de São Paulo. Ora, então, isso você pode ter no mesmo dia. Às vezes acontece isso, do dia começar com 13 e terminar com 35, 37. Né? Então, são coisas que vão ter que exigir uma adaptação mais clara do trabalho, principalmente da pessoa que faz trabalho em atividades externas. Aqui no âmbito de São Paulo, provocado por essa situação, eu chamei as empresas de vigilância, os sindicatos da categoria econômica e da categoria profissional, para fomentar um debate, um diálogo social de adaptação dessas situações. E fui até surpreendido, porque as duas categorias acabaram debatendo e formaram uma convenção coletiva de trabalho, trazendo uma proteção maior para o trabalhador. Porque, às vezes, né, gente, há até uma ignorância. Por exemplo, algumas pessoas falam assim, é só garantir camisa de manga curta para a pessoa no calor. Mas vocês sabiam que, às vezes, dependendo da roupa que é dada de manga comprida, e algumas, inclusive, que são usadas hoje para esporte,
elas são melhores do que blusas de manga curta para trabalhar, né? Porque elas têm uma melhor aderência, são mais leves, né? E protegem mais do sol, né? Então é uma questão que não adianta pensar só assim no sol em si. Então envolve várias questões, o protetor solar, saber usar o protetor solar. Então são coisas que eram tratadas meio assim marginalmente, já não deveriam ser, porque nós vivemos sempre num país tropical e bonito por natureza, já dizia o Jorge Ben, mas a gente tem que ter a visão também de que hoje essas condições estão agravadas. E aí tem que buscar mecanismos do trabalho, né? A jornada de trabalho, uma das suas principais funções é a recuperação biológica, né? Então, temos a ação civil pública, temos a ação popular climática, né? Então, é uma ação também muito importante. Aí vocês vão me dizer, mas professor, acontece hipótese de ação popular na Justiça do Trabalho? Olha, eu não consegui encontrar uma hipótese, tá? Na prática, mas isso não afasta a possibilidade, tá? E se você pegar o artigo 114, inciso 1 e 9 da Constituição Federal, que fala em relação de trabalho, eu não vejo obstáculo para isso, tá? Porque basta que haja um ato lesivo ao patrimônio público ou à entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio público cultural. Ora, se for o meio ambiente do trabalho, que é uma forma de meio ambiente, a própria previsão do artigo 5º, inciso 73, em sua literalidade, mostra isso. O que, na verdade, a falta da ação popular mostra, mais uma vez, é a falta de democracia no direito do trabalho. Porque acaba que, da mesma forma que nós falamos lá atrás, que não é usado o direito de resistência, o trabalhador, muitas das vezes, não tem força, ele fica passivo no seu meio ambiente de trabalho, né? Isso é muito comum, gente. Só para vocês terem uma ideia, né? E como as pessoas vivem numa condição de salários baixos, né? De precarização, como diz o Papa Francisco, que nós até citamos ontem, né? De pobreza estrutural, inclusive para quem está no mercado de trabalho, o trabalhador ele prioriza muito mais a questão econômica. E ele meio que abandona a questão ambiental, né? E que a médio e longo prazo vai ser muito mais caro para ele, mas ele não tem condições de pensar a médio e longo prazo. Ele pensa no imediato. Isso é uma coisa que eu vou citar alguns exemplos para vocês, até triste. Mas eu já tive atuações em meio ambiente do trabalho em que nós fizemos uma ação ambiental para a empresa eliminar a insalubridade e os trabalhadores, né, e até os sindicatos se revoltaram contra isso. Mas como, professores, se revoltaram? Porque a partir do momento que se eliminou a insalubridade, o que aconteceu? Parou de pagar o quê? O adicional de insalubridade. Aí gerou revolta, porque gerou uma perda salarial. Então, vejam, né, como que é uma situação triste. Eu não fico nem assim chateado. Com o sindicato, eu acho que falta visão, né, a adotar isso. Mas com o trabalhador é a condição de pobreza mesmo da pessoa que não traz muitas opções de vida para ela. Mas é plenamente possível. O fato de algo não ser usado não significa que aquilo não é possível, né? Eu acho até que deveria ser mais fomentado, né? Então, eu diria assim, um trabalhador lesado que trabalha em condições extremas de calor, tá? Aí ele quer uma condição de proteção. Aí o seu empregador fala assim, não, mas eu estou de acordo com a norma regulamentadora tal. É a condição hoje do país, tá? O que muitas empresas fazem, isso que eu estou falando. Ele não poderia entrar com uma ação popular contra o Estado que não traz a sua proteção climática plena? Entendo eu que sim, porque o Estado está sendo omisso, né? Está violando o meio ambiente aí, o Estado, porque não está fazendo uma ação efetiva, né? Não sei se vocês sabem, né? Mas as nossas normas regulamentadoras, elas lidam muito com limite de tolerância a uma agressão ambiental. Já é uma coisa que as nossas normas regulamentadoras são ruins, porque tem situações em que o limite de tolerância, né, nem deveria ser considerado, porque são substâncias que já são agressivas independente
do tamanho da exposição, né? E, mesmo que fossem aceitas, se baseiam em tabelas de mais de meio século, às vezes de 60 a 70 anos atrás, que já estão totalmente defasadas no parâmetro internacional, né? Então, é uma situação em que se mostra o quê? Uma omissão do Estado ao regulamentar essa situação, porque vai favorecer uma acomodação da empresa. Não, mas eu estou cumprindo a lei, está tudo bem, a lei diz isso, eu só preciso fazer o que a lei me determina, não posso ser obrigado a fazer uma coisa que a lei não me determina. Bem, isso é até errado, né? Porque existe o princípio da melhor técnica, né? Que a pessoa tem que dar a melhor proteção acessível para o trabalhador, independente da lei. Mas, de qualquer forma, fica muito claro a omissão do Estado brasileiro em proteger a saúde dos trabalhadores, né? É uma questão que tem que ser pensada, né? E lembrando, né, que o ato ilegal, há um debate forte na ação popular de ilegalidade e lesividade, tá? Então, seria o seguinte: não basta um ato ilegal para caber a ação popular, tem que provar a lesividade. Ora, há uma presunção já de lesividade de um ato ilegal ambiental. Então é muito importante ter essa visão, principalmente diante do artigo 225 da Constituição Federal. Tá? Então fica claro aí, né, que é possível a ação popular climática na Justiça do Trabalho, né? Bem, e o mandado de segurança? É possível? Sim, o mandado de segurança já é mais usado na Justiça do Trabalho, né? Podemos ter um mandado de segurança individual, coletivo e climático, né? Então é interessante olhar isso, né? Lá no artigo 5º, nos seus incisos 69, né, e 70 da Constituição. Usando aqui como principal características o fato de ser um direito líquido e certo, uma prova pré-constituída, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, né? Então, é uma matéria que afeta a jurisdição trabalhista, como diz o artigo 114, incisos 4 e 6, né? Por exemplo, um ato da inspeção do trabalho, do Ministério do Trabalho, um ato do MPT, um ato da vigilância em saúde do trabalhador, que é autoridade, né, para atuar no meio ambiente do trabalho também, né? Então, se você tem uma autoridade cuja jurisdição é sujeita à justiça do trabalho e ela pratica um ato que viola um direito líquido e certo, ora, é cabível sim um mandado de segurança, né? Inclusive até para as próprias empresas mesmo, né? Caso elas se considerem lesadas por alguma ação, elas podem se valer do mandado de segurança. E lembrando que nunca pode ser esquecido que no processo do trabalho nós temos uma irrecorribilidade imediata de decisões interlocutórias, que só podem ser depois apreciadas no final, né, no recurso da sentença. Então, aqui também temos que ter atenção, porque acaba que o mandado de segurança ocupa um papel importante no processo do trabalho, por conta do agravo de instrumento, né, só ser usado contra a decisão de denegação de recurso. Então, o mandado de segurança é maior, mas não é um mandado de segurança, como um agravo de instrumento, baseado na mera sucumbência, né? O mandado de segurança, você tem que ter o direito líquido e certo, uma prova pré-constituída, né? Então, o mandado de segurança não é uma ação com rito probatório, qualificado, né? Você tem que trazer aquele fundamento fático jurídico relevante e já bem revestido da questão probatória. Tá? Então, você tem essa questão, né? Tem a possibilidade, inclusive, também de um mandado de segurança coletivo, né? Que aí você pode ter uma organização sindical, uma entidade de classe, uma associação. Por exemplo, na área trabalhista, nós temos a ANPT, que é a Associação Nacional dos Procuradores e Procuradoras do Trabalho, temos a ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, né? Ainda temos as AMATRAs regionais, né? Que no âmbito da Justiça do Trabalho ainda tem as regionais. No âmbito do Ministério Público do Trabalho, não. Só tem a Associação Nacional e regional você tem apenas
delegados, né? Então, é muito interessante ter essa visão do mandado de segurança, né? Do seu cabimento, né? Então, eu até coloquei aqui um slide meio repetitivo, né? E temos uma ação também que tem um prazo decadencial para ajuizamento. Isso não significa uma restrição ao acesso à justiça, né? O prazo decadencial, né? Porque, gente, não existe, na verdade, uma matéria específica que qualifique a existência do mandado de segurança. É exatamente o direito líquido e certo que é a prova. Não é direito líquido e certo de existir no texto da lei, porque aí todo direito seria líquido e certo para fins de MS. É uma prova pré-constituída. É uma urgência que qualifica aquele direito como relevante. E após o prazo decadencial do MS, porque se deixou também passar o prazo decadencial, é porque não havia uma relevância tão grande assim, continuam abertas outras vias judiciais de proteção ao direito, né? Porque o mandado de segurança, ele inclusive gera uma sentença mandamental, que aí é uma sentença ordem, é um mandamento, é muito mais imperativa, executável de imediato, né? Então, tudo isso é extremamente importante e é plenamente cabível no processo do trabalho para fins ambientais e climáticos, né? Eu aqui conversando com vocês, eu pensaria numa atuação sindical. Ó, eu estou aqui até conversando, dando essa aula para vocês, tentando imaginar situações, e eu pensaria que numa situação de um sindicato que promove uma ação de resistência em face de um meio ambiente do trabalho inseguro, né? Ou que promova até doenças aos trabalhadores, né? E aí, né, vamos imaginar que há uma ação repressiva do Estado contra aquele sindicato, em querendo impedir, por exemplo, que ele exerça o seu direito de greve, exigindo um controle muito grande sobre aquela greve, por exemplo, usando da polícia para bater naqueles sindicalistas abusados que deviam ficar quietos no canto deles, né? Digamos mais ou menos assim. Ora, isso daí, claro, se houver violência, como qualquer outra situação, o sindicato também responde. Eu não estou falando disso, eu estou falando do sindicato que está agindo de forma legítima para proteger o meio ambiente. Se há uma ação repressiva do Estado aí, contra aquele coletivo de trabalhadores e o próprio sindicato, que é o representante da categoria, na forma do artigo 8º, inciso 3 da Constituição Federal, cabe um mandado de segurança coletivo, né? Então, são situações, né, que podem e devem cada vez mais ser usadas, né, gente? Porque a ideia do curso aqui para vocês foi trazer também um aspecto prático. Eu costumo dizer que quem mais renova o direito não é o membro do Ministério Público, não é a magistratura, é o advogado mesmo. Porque o advogado, muitas das vezes, ele vai na cara e na coragem mesmo, e ele tenta novas teses, ele procura o seu espaço, e as instituições, infelizmente, às vezes tendem para se acomodar, né? Então, são situações que cada vez mais surgem e que a gente tem que pensar nessa possibilidade. Temos aí também uma possibilidade de um mandado de injunção climática? Temos. Acabamos até de falar alguma coisa, né? Ora, se não há uma legislação trabalhista que proteja claramente o trabalhador do risco climático, temos a falta de uma norma regulamentadora, que torna inviável, inclusive no caso da saúde e segurança do trabalho, o nome já é direto, né? Norma regulamentadora em saúde e segurança do trabalho, né? Que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania, né? Então, nós temos aqui, de uma forma bem clara, né, o mandado de injunção climático, né? Então, é muito interessante aqui ver que, em certas hipóteses, o mandado de junção pode ser competência do STJ, né? Inclusive, aí o artigo 105.1h, que fala que quando a elaboração da norma for atribuição de órgão da administração direta, como é o Ministério do Trabalho, em termos de normas de saúde e segurança do trabalho, ou quando for de órgão da Justiça do Trabalho. Então, aí o mandado de junção será competência da Justiça do Trabalho, né? Ou então, em certas hipóteses, né, do Supremo Tribunal Federal, né, que nós temos aqui. Onde está o artigo? Por algum motivo
ele acabou sendo apagado. Mas, enfim, temos essa previsão aí na Constituição, né, no artigo 102, algum dos incisos que agora fugiu. Eu vou só, para não deixar vocês sem a informação, que eu detesto deixar o aluno sem informação, só. Então, voltando aqui para a nossa Constituição, por algum motivo esse meu slide não saiu, ele havia sendo feito, e agora me fugiu, eu sei que o artigo 102, inciso 1, que fala do mandado de injunção. Vou pegar aqui para vocês, inclusive porque vocês são advogados, né? E aí, o principal problema que gera o advogado é quando ele não consegue ver a competência, né? E usa da forma errada. É um dos erros imperdoáveis para o advogado, né? Então, no caso do Supremo Tribunal Federal, o 102, inciso 1, a linha Q, de queijo. Quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas de cada uma das casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais superiores. Então, vejam, até uma questão interessante. Qualquer matéria trabalhista, então, iria para o STJ? Não, porque se for o Tribunal Superior do Trabalho, né, vai prevalecer a norma mais específica como sendo competência do STF. Ou, caso seja a própria competência do próprio Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, o mandado de junção pode, sim, ser usado, né, inclusive em matéria trabalhista, e a previsão está expressa na Constituição. Né? A rara utilização do mandado de junção no processo do trabalho, na litigância climática, infelizmente mostra aquilo que eu falei com vocês há pouco, ou seja, a falta de proatividade, né, das instituições públicas mesmo, que deveriam provocar isso, né, dos advogados, dos sindicatos, dos próprios trabalhadores, que aí no caso do trabalhador eu nem penitencio, dado a situação de precarização estrutural em que eles vivem, né? Mas que as outras instituições, como toda, inclusive a própria advocacia é uma instituição essencial para a administração da justiça, também deveriam promover isso de uma forma mais clara. E eu lembro a vocês que existem direitos, né, de forte conotação ambiental que até hoje não estão regulamentados. Nós vamos falar isso em breve, quando nós entrarmos, né, na ação de inconstitucionalidade por omissão, a ADO. Né? Eu deixei para falar isso um pouquinho depois, né? Mas é uma questão que tem que ter também a sua atenção. Né? Então, uma questão importante, né? O próprio Ministério Público do Trabalho pode também ajuizar um mandado de injunção coletivo na forma do artigo 12 da Lei 13.300 de 2016, bem como o Sindicato e Defensoria Pública. Lembrando que a Defensoria Pública da União, pela sua lei complementar, também pode e deve atuar em matéria trabalhista, o que vocês não veem com tanta frequência. Acaba que ela atua muito mais na jurisdição previdenciária, mas por força da lei complementar deles, caso não me engane, a lei complementar 80, também é algo passível de ser feito. Né? Mas a gente conhece poucos núcleos de atuação da Defensoria Pública da União em matéria trabalhista. Eu costumo dizer que, às vezes, o Ministério Público do Trabalho até exerce um pouco também uma função de Defensoria Pública do Trabalho. Né? É uma questão que a gente vê de forma clara. Né? Bem, aí, gente, nós temos aquelas ações mais de controle concentrado de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? E aí, esses controles concentrados, temos ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, né? A ação declaratória de constitucionalidade, né? Que pode ser usada por questões ambientais. Né? Nós tivemos um exemplo claro, recente, com a reforma trabalhista de 2017, que permitia, de uma forma mais ampla, o trabalho da grávida em condições de insalubridade. E foi proposta
a ação direta de inconstitucionalidade, e o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade, como não poderia deixar de ser, porque era um risco para a saúde da mulher, da criança, né? Ofendia vários direitos. A gente está ficando aqui só com a questão de meio ambiente e saúde, mas além disso tem a questão da família e vários outros direitos pertinentes ao caso. Né? Mas o meio ambiente e a família estão claros aqui. Né? Então é um exemplo claro, né, de ofensa, né, que cabe uma ação direta de inconstitucionalidade ou até declaratória de constitucionalidade, caso haja uma controvérsia jurisprudencial relevante. Aí é uma legitimidade mais restrita, né, que a gente tem a previsão aqui expressa do artigo 103 da Constituição, envolvendo o presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara, mesa de Assembleia Legislativa ou de Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador de Estado do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados no Brasil, partido político com representação no Congresso, né? E a Confederação Sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Então, aí nós já temos uma legitimidade, que é por isso, né, que é um controle mais concentrado. Há que ter uma representatividade adequada e institucional para promover essa ação, mas que é extremamente relevante, né? Porque, inclusive, aqui a decisão do Supremo Tribunal Federal não vai ter só efeitos interpartes, vai ter efeitos vinculantes, né? Obrigatórios em relação aos órgãos do Poder Executivo, né? E em relação à administração pública, né? Então, é bem importante essa questão. E olha, nós temos também a questão de uma possibilidade da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Né? E aí, meus caros, é uma questão que nós vamos ter até mais, na minha opinião, necessidade desses instrumentos aqui do que propriamente dos instrumentos de ação. Porque os direitos sociais, eles são direitos de agir, ao contrário de vários direitos civis, que muitas das vezes são direitos de não agir, do Estado não interferir na esfera dos particulares, aqui eles obrigam uma ação pública, obrigam uma ação social. E aí você poderia ter alguma repercussão ambiental que gerasse, isso poderia até gerar próprio mandado de junção. Sim, eu vou citar 2 exemplos, tá, bem contemporâneos e que estão sendo agora, nesse momento, atuais, que são o chamado adicional de penosidade, né? Então, a Constituição prevê os adicionais remuneratórios, né, em caso de insalubridade, periculosidade e penosidade. Né? Então, você tem já essa regulamentação na insalubridade e na periculosidade. Mas você não tem até hoje regulamentação do que é uma atividade penosa. Será que essa questão climática não pode transformar uma atividade em penosa? Com certeza, né? Pelo calor, pela questão seca, pelo risco, né, de exposição a desastres naturais imprevisíveis. Com certeza a questão climática poderia ser uma questão vinculada à penosidade. Né? Então, temos que ter essa atenção. E, inclusive, né, o Supremo Tribunal Federal recentemente declarou a omissão do Congresso Nacional. Tá? Então, foi uma decisão agora de junho, salvo engano, e que dá o prazo de 18 meses, tá, para que seja regulamentado pelo Congresso, né, essa questão do adicional de penosidade, né, sob pena de não sendo feito, isso ser regulamentado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Né? Então, isso é bem interessante, vejam, é uma ADO que teve agora, não fugiu o número dela. Né? E temos também a proteção diante dos impactos da automação, que é o artigo 7º, inciso 27 da Constituição, que até hoje não está regulamentado também esse artigo. E vejam, esses impactos em face da automação, né, que são aquelas atividades, né, que por um dispositivo mecânico, eletroeletrônico, digital, né, você tem uma
certa substituição do trabalho humano por esse trabalho de sistema de máquinas, cada vez mais a tecnologia cria hipóteses de automação. E os efeitos aí são múltiplos. Você pode ter situações até de perda de emprego, de postos de trabalho, mas vamos ficar aqui na questão ambiental. Os impactos são muito claros. Primeiro, essa automação pode conviver com o trabalho humano. Então, ela pode, por exemplo, exigir do ser humano um ritmo maior de trabalho. De certa forma, não é o que nós vivemos hoje, né? Quem chega em casa do seu trabalho na área jurídica e consegue de cara desligar o seu celular após um dia de trabalho, ou até não consegue nem mais separar a sua casa do seu trabalho, né? Porque é tudo no mesmo espaço, aqui e agora, o que é bem nocivo, né? Inclusive para a saúde, porque você não tem mais a ideia de um lugar de descanso, né? Então é muito importante essa questão do impacto ambiental, né? Você tem empresas que às vezes estabelecem esteiras mecânicas automatizadas, né, para o tratamento e dar maior velocidade dos seus produtos, mas isso não elimina, né, o trabalho humano, né? Continua tendo a necessidade do trabalho humano. E aí, às vezes, o ser humano tem que entrar no ritmo da máquina para cumprir aquele trabalho, porque a máquina não é programada para parar. Se ela for programada para parar e para seguir o ritmo humano, tudo bem, mas muitas das vezes isso não é feito. E aí a pessoa se mata de tanto trabalhar para seguir o ritmo da máquina. Então, esse é um impacto ambiental muito forte, deveria haver. E vejam, você fala hoje de tantas tecnologias digitais e sistêmicas, como inteligência artificial, internet das coisas, blockchain, até a possibilidade de uma computação quântica, e você não vê essa discussão clara da questão do ritmo do trabalho que isso gera e da proteção para o trabalhador. Isso vai ter que gerar. Porque, meus caros, por mais que esses sistemas digitais e as robóticas evoluam, não sei se vocês sabem, de vez em quando você vê um vídeo, né, de um robô vendo tudo. Vocês sabiam que esses vídeos, na sua grande maioria, são editados? Né? Às vezes o que parece natural de um robô fazendo todos aqueles movimentos é uma coisa que ele leva horas para cumprir aquele movimento. Mas você grava, junta a imagem, acelera, pronto, parece que é uma coisa automática. Né? Então, há situações, né, em que está muito distante aí da questão humana. Né? Inclusive, há um cientista que criou um paradoxo, que é o seguinte: os sistemas digitais são capazes de resolver as operações lógicas e matemáticas mais difíceis, mas são incapazes de fazer os movimentos mais simples que uma criança de 1 ano de idade já consegue fazer. Né? Isso é bem interessante, né? E sem contar os riscos, né, disso, desses mecanismos tecnológicos, né, na questão da própria diversidade que a gente falou, né? Porque a inteligência artificial, todos esses sistemas, eles lidam com dados. E dados que visam muito mais o que? Uma uniformização, uma padronização. Ora, isso tira a diversidade e tira o heterogêneo. O que você acaba tendo com isso? A eliminação da diversidade, então, de várias funções. Né? E vejam, não existe fato totalmente previsível pela quantidade de informações. Né? Vou citar alguns dados aí dos últimos anos que mostram claramente o imprevisível. A eleição de Trump em 2016 nos Estados Unidos, que ninguém acreditava, o Brexit no Reino Unido, a pandemia Covid. Nossa, são inúmeros fatos. A própria catástrofe agora do Rio Grande do Sul, ninguém trouxe essa previsão. E não falta cada vez mais quantidade de dados. Né? E você não tem. Por quê? Porque continua existindo a imprevisibilidade. Né? A inteligência artificial e o Big Data, ela trabalha com a ideia de que quantidade é qualidade. Só que não é. Né? E em várias situações, não é. Ela não consegue prever. E a gente vê isso no dia a dia mesmo, né? Quando usa lá aquele aplicativo de trânsito, quando você conhece melhor o trânsito, está te jogando muitas das vezes para o lado pior, e você vai para o outro lado e acaba sendo melhor. Né? E isso tem dado para caramba, milhões de pessoas, bilhões alimentando aqueles dados todos os dias,
e não funciona plenamente, né? Porque sempre existe o elemento da imprevisibilidade, né? E isso não podemos afastar, né? Veja um perigo disso para o processo, né? Hoje, na área trabalhista, nós estamos vivendo isso. Recursos, exame de admissibilidade de recursos sendo analisado por inteligência artificial e por algoritmo, não analisando o contraditório, não analisando o devido processo legal, e a prova que é de cada caso, né? Na verdade, o que a inteligência artificial mostra, muitas das vezes, para mim, é aquela questão, né, da nossa homogeneização que nós aceitamos, da imposição cultural e da degradação do trabalho mesmo, né? Ou seja, o trabalho se torna tão repetitivo e tão degradante que qualquer máquina, inclusive, pode fazê-lo, né? Mas aquelas atividades com forte significado cultural, a máquina não consegue fazer, ela só consegue repetir, né? Mas agora existe o aprendizado de máquina, tudo isso ainda hoje é muita literatura e marketing. O que diz que a máquina aprende não é um aprendizado como você tem das evoluções das espécies, como o aprendizado do desenvolvimento de uma criança até virar um adulto, é um outro tipo de aprendizado, é um aprendizado do contexto da máquina, né? Não é um aprendizado biológico, ético, cultural, religioso, moral, isso não existe, né? Então há que se ter os devidos cuidados, né? A ação de constitucionalidade por omissão dos impactos em face da automação, que até hoje esse inciso não está regulamentado, foi incluído na pauta do Supremo Tribunal Federal da semana que vem. Vocês estão sabendo disso? Foi uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão trazida pelo Procurador-Geral da República, né? Então, isso vai ser apreciado, né? E é uma decisão que eu tenho um certo receio, né, de como o STF vai julgar isso. Eu até fiz uma manifestação na nossa associação defendendo uma maior participação social, um maior debate, né? Porque, inclusive, nós temos até no Congresso alguns projetos de lei interessantes que poderiam ser trabalhados, dialogados e até aprimorados. Se vocês tiverem interesse, eu aconselho que vocês vejam o PL 1091 de 2019 do deputado Volney Queiroz, que é até um deputado conhecido de Pernambuco, né, que traz lá algumas questões, né, relevantes sobre isso, né? E, gente, trago agora para vocês também, por último, mas exatamente por ser o mais importante nesse momento na política climática, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, prevista no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição Federal e na Lei 9.882 de 1999, né? É uma legitimidade muito mais restrita do que até a da ação direta de inconstitucionalidade, né? Mas é, mais, de certa forma, mais ampla, porque ela pode atingir, inclusive, perante a Constituição Federal, o direito municipal, por exemplo. Ela pode trazer uma proteção para algumas coisas que não é previsto, né, o controle de constitucionalidade. Então, é bem interessante termos isso. E por que é interessante falar da DPF? Porque nós temos essa DPF 708, que eu aconselho vocês a buscarem essa decisão, né, que foi uma decisão recente da proibição de contingenciamento de receitas que integram um Fundo Nacional sobre Mudanças Climáticas, né? Ou seja, aqui de uma forma clara, o STF estabeleceu o comando segundo o qual a proteção ambiental não é uma opção política, ou seja, não há discricionariedade quanto à mudança ambiental, quanto à necessidade de agir. É um dever do Estado. Então, é até interessante que a gente traz aqui para a nossa aula que não é uma opção do Estado agir quanto ao meio ambiente do trabalho diante das mudanças climáticas. É um dever. E o Estado aí no sentido amplo, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, todas as instituições têm que incorporar mais esse dever. Aqui também o STF reafirmou algumas questões que ele já havia trazido em outras ações, como a vedação do retrocesso,
e também do reconhecimento do estado inconstitucional de coisas, ou seja, ali o Supremo Tribunal Federal disse, olha, o Estado brasileiro ele está num estado inconstitucional de coisas em relação à política ambiental climática, ou seja, ele está sistematicamente desrespeitando o direito climático, o direito das pessoas a um clima seguro e saudável. Né? O Supremo Tribunal ali Federal também com isso reconhece a natureza antropocênica das mudanças climáticas e ele faz também um diálogo com a jurisprudência da Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Isso é interessante, né? Que é uma tendência que cresce no Supremo Tribunal Federal, né? Inclusive o próprio CNJ diz que o magistrado deve necessariamente, né, fundamentar as suas decisões naquilo que for pertinente com o direito interamericano dos direitos humanos, né, que inclusive as decisões do sistema interamericano têm força vinculante no território brasileiro, valem como título executivo, né? Então não é só um aconselhamento, uma advertência moral, não. Tem valor de título executivo judicial. Tá? Então são questões importantes, né? E aí, né, gera uma obrigação maior de agir do Estado diante dessa situação. Aí vocês vão me dizer, você tem visto isso, professor? Olha, não tem. Tá? Independente do governo que esteja no momento, com maior ou menor intensidade, não vejo uma ação sistêmica mesmo do Estado brasileiro e da sociedade, das grandes empresas, principalmente, para reverter isso. A outra coisa que eu não coloquei nesse slide, que é importante, que o Supremo Tribunal também reconhece, que é o valor do consenso científico das mudanças climáticas, que nós falamos na aula passada, né? Aqui eu reafirmo mais uma vez, do IPCC, né, que é aquele painel intergovernamental, né, da ONU em relação às mudanças climáticas. Né? Então, ele reafirma o valor científico desses estudos e pesquisas científicas, né? Que hoje, inclusive, está até feio pela própria percepção do dia a dia as pessoas negarem essas mudanças. Né? Então, fica muito clara a relevância dessa DPF, que eu diria mais, vocês aí que estão aqui como advogados, caso vocês queiram suscitar alguma questão, né, que tenha relevância, e vocês entendam, aqui eu estudei o caso, a situação, entendo que há uma ofensa ao meio ambiente do trabalho diante das mudanças climáticas e os efeitos adversos no meio ambiente do trabalho. Legal, você chegou a essa conclusão, né? Como que você vai fundamentar juridicamente a tua pretensão? Aí você tem que entrar na questão dessa DPF necessariamente. Então, eu deixei, de certa forma, por último, até o mais importante, né? Porque o nosso sistema, cada vez mais, é uma força normativa da jurisprudência. Não é uma coisa, né, que muitos até falam que o ativismo judiciário é nocivo. O ativismo judiciário em si, eu também não sou muito favorável, não. Mas eu digo assim, aquilo que a Constituição exige que o judiciário tem de agir, ele tem de agir. A Constituição não coloca como uma faculdade. Então, muitas das vezes, a ação criticada do Poder Judiciário, erre ou acerte, é por causa de um comportamento de outras instituições públicas, seja por ação ou omissão, que não atende os parâmetros constitucionais. Né? Aí você vai dizer, então o STF resolve tudo? Não entendo dessa forma, não. Tá? De forma alguma, acho que a minha aula até deixou bem clara a preferência por uma participação democrática e popular, que eu acho que é a melhor forma de proteção do meio ambiente e do clima. Mas as instituições têm o dever de agir. Elas existem para isso também. Elas não podem ter uma existência, justificar dominação e repressão. Não é para isso que está na nossa Constituição. Então, elas têm que cumprir o seu papel constitucional também. Né? Então, é interessante ver também, né, que nessas ações constitucionais, gente, e aí cria uma possibilidade de intervenção muito interessante, que as pessoas não têm feito, né? Que é
entrar nesses processos de controle de constitucionalidade como amicus curiae, ou chamado amigo da corte, que hoje tem uma previsão na Lei 9868 de 99 e no próprio CPC, né, que poderia ser usado, inclusive, não só nessas ações de constitucionalidade, né, desde que haja uma representatividade adequada. Tá? Então, essa questão aí, a sociedade pode entrar de forma indireta, mesmo que ela não tenha legitimidade para propor a medida, mas uma vez posto isso perante o Poder Judiciário, ou no caso aqui falando do STF, a sociedade pode opor. E tem crescido, sabe? Esse amicus curiae. Inclusive, não tem sido exigido personalidade jurídica. Então, às vezes, até grupos de estudo de universidades têm entrado, né? Coletivos, mesmo sem personalidade jurídica, movimentos sociais, né? É um crescimento, né? É uma coisa importante que tem que ser mais valorizada. Isso é uma questão, assim, vital, né, que nós temos, né? E aí, meus caros, para encerrar essas nossas 2 aulas, né, desse curso de litigância climática trabalhista, que eu acabei ficando responsável pelas 2 primeiras aulas, eu queria citar o Henrique Leff, numa obra dele traduzida para o português, da editora Vozes, um livrinho muito legal. Eu, inclusive, o comprei na Feira do Livro da Unesp, que tem todo ano aqui em São Paulo, e vende todos os livros pela metade do preço, e é verdade, não é mentira. Né? Então, eu comprei esse livro dele de Saber Ambiental. Para mim, o principal filósofo, né, na área ambiental é o Henrique Leff. E ele diz o seguinte, que a reconstrução do mundo que é exigida pela crise ambiental também exige a reconstrução do conhecimento. Então, foi isso que, de certa forma, eu procurei desafiar, conversar com vocês. Vamos reconstruir esse conhecimento jurídico, ambiental, trabalhista, né? É um momento que nós não podemos aceitar pelo fato daquilo ter sido sempre dessa forma, que continue assim sendo, porque é um modelo que já se mostrou fracassado. Não significa dizer que nós vamos rejeitar tudo pelo simples fato de existir. Tudo tem que ser avaliado, pensado, refletido, criticado, né? Não é simplesmente destruir por destruir, porque isso aí vai ajudar ainda mais a destruição. Mas o que eu quero dizer para vocês é exatamente da reconstrução. Né? Então, o direito do trabalho, assim como o direito ambiental, e aí eu não falo só direito no sentido da lei, mas das ações, da justiça, das instituições públicas, das associações, do sindicato, temos que ter uma completa reconstrução, uma regeneração, uma restauração que permita a gente agir diante desse nosso planeta que toma conta de nós de graça, né? E nada exige, né? E mesmo assim, nós o destruímos e, com isso, destruímos muito mais até a nós mesmos, porque esse planeta, né, muito provavelmente, pelo menos a longo prazo, tem boas chances de se regenerar. Mas a espécie humana vai cada vez mais se restringindo e cada vez mais colocando uma situação de precarização, o que me leva a pensar até no grande filósofo Nietzsche, que dizia que ele não conseguia ver nenhuma época na história humana em que não houve escravidão. Realmente, é uma constante em toda a história humana, e me parece que, da forma como as coisas estão caminhando, com essas concentrações e com as desigualdades, talvez a esperança que nós vivemos em um certo momento de erradicação da escravidão, talvez a escravidão se torne de novo, né? E cada vez mais, na minha opinião, se torna a forma principal de trabalho. Então, temos que enfrentar isso. E o meio ambiente é o principal ação, né, que deve ser feita para enfrentar esse estado injusto. Tá bom? Então, meus caros, com isso a gente encerra essa aula de hoje. Eu agradeço a presença de vocês e aí pergunto se vocês têm alguma pergunta ou alguma colocação para fazer. Tá? Vocês estão tão quietinhos, mas enfim. Então, pessoal, eu agradeço a presença de vocês, tá? Tudo de bom
né? Então, agradeço aí os agradecimentos, tá? As aulas também ficam gravadas aí para vocês que quiserem depois verificar de novo as aulas, tá? E na próxima semana vocês terão as aulas com a professora Silvana Maia e também com o professor Guilherme Feliciano. Desejo aí boas aulas para vocês, tudo de bom, tá? Então, uma boa noite aí para vocês. Me despeço. Tchau.